Em Boa tarde a todos e a todas que estão participando da Campus Party Brasil. Para mim é uma honra, é uma satisfação, né, imensa em estar palestrando pela primeira vez nesse evento que tem uma forte relevância para a nossa sociedade. Então, a minha palestra ela é intitulada A Utilização de Ferramentas Digitais na Educação, uma perspectiva de ensino inovador. Então, tecnologia e educação é um tema pelo qual me gera atratividade, né, que tem o meu estima e também o meu interesse, né, em estar pesquisando, né, sobre esses assuntos para que a educação possa acompanhar também os ritmos, né, da tecnologia que vem a cada ano, né, tendo uma ascensão na sociedade, no meio técnico científico informacional, assim como já dizia o geógrafo Milton Santos. Bom, então, antes de eu iniciar a palestra, eu preparei uma espécie de roteiro, né, de linha do tempo, para explanar para vocês, né, quem sou eu. Posteriormente, vocês ficarão situados sobre o problema, né, as problemáticas que estão presentes na educação brasileira. Seguiremos, né, para a introdução, né, diante de um apanhado, né, bibliográfico. Posteriormente, eu irei apresentar as ferramentas digitais que eu desenvolvi durante a minha graduação, né, e durante os programas formativos que participei, como os jogos virtuais e os websites. Consequentemente, as aplicações, né, nas escolas públicas brasileiras e, por fim, os resultados dessas aplicabilidades e dessas funcionalidades para a educação. Bom, então quem é esse indivíduo, quem é esse sujeito que vos fala? Eu me chamo Henrique Júnior, eu sou graduando em licenciatura na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso de Ciências Biológicas. Sou pesquisador e membro do programa Residência Pedagógica. Então, desde o início da minha graduação, que eu ingressei nos programas formativos, no PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científicas, desenvolvendo coletas e pesquisas no Manguezal, e atualmente, né, sou membro, né, integro o programa Residência Pedagógica, onde passo a intervir diretamente nas escolas públicas da minha região, né, no Nordeste, e diante disso, né, pesquisar na educação é algo muito importante, né, porque quando a gente está nas escolas, surgem algumas problemáticas, né, alguns problemas que a gente precisa solucionar para ter uma melhor qualidade nos processos de ensino e de aprendizado. Então, dentre essa atuação nos programas formativos, né, inicialmente eu e meus colegas verificamos, né, que a educação brasileira ela apresenta uma descontinuação de suas políticas educacionais, que na verdade trata-se de um problema histórico, né, de mudanças na educação, desde uma pedagogia jesuíta, pombalina, né, republicana, né, com essas modificações governamentais, né, uma série de reformas, onde um governo tenta desestabilizar uma proposta organizada por um governo anterior, causando assim um descompasso, né, uma verdadeira descontinuação na educação.
Consequentemente, a ausência de apoio governamental nas escolas, né? Nós sabemos que o Brasil, é um país que apresenta, né, uma desigualdade social acentuada. Então, a negligência integral do governo, né, acaba também distanciando as pessoas para a educação. Paralelamente a isso, né, ocorre o sucateamento das escolas públicas, né, a falta de estrutura de qualidade, estrutura física, né, entra também nessa questão a falta de valorização dos profissionais da educação e, consequentemente, as metodologias ineficazes, né? Por exemplo, as educação bancárias, onde os alunos, né, através de metodologias tradicionalistas, não participam diretamente, não protagonizam o processo de ensino e aprendizado. São muitas vezes vistos como uma tábua rasa, né, onde só o professor acaba sendo o detentor do conhecimento. Então, quando esses 4 aspectos, né, estão de uma forma conectada, né, de uma forma correlacionada, isso acaba gerando aí a evasão escolar, que nada mais, nada menos do que a falta de interesse dos alunos em frequentar os ambientes educacionais, né, os espaços formativos, né, do conhecimento. Então, corroborando com o que eu mencionei anteriormente, algumas fontes, né, jornalísticas traz, né, essas informações indicando que as desigualdades e o baixo aprendizado são os maiores desafios na educação. A mesma fonte ainda menciona, né, que o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que na verdade é o produto, né, do número de aprovações, mais a qualidade dos alunos, o desempenho nos exames nacionais, indica que a qualidade da educação, né? Na verdade, o IDEB é um indicador da qualidade do ensino mediante o desempenho e aprovações dos alunos. Então, em anos anteriores, o IDEB, né, constatou que a educação presente nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e também, né, no ensino médio, ficou abaixo da meta esperada, né, que causa uma certa preocupação. Bom, o Brasil é o segundo país com pior nível de aprendizado, né, de acordo com alguns institutos de pesquisa, e aqui também indicando que o Brasil está estagnado entre os países com pior nível de aprendizado básico, né, através de informações recentes, né, em 2019 e também em anos anteriores. E esse dado aqui, né, demonstra que em pleno século XXI, no século atual, 7% dos brasileiros ainda são analfabetos. Embora indique aqui 7%, mas esse resultado, esse dado para a educação é um número, é um percentual muito preocupante, né? Porque são indivíduos, são brasileiros que estão distantes da escola, que não sabem ler, que não sabem escrever, né? E acaba também causando preocupação. Então, os resultados insatisfatórios no Brasil de analfabetismo, evasão escolar e reprovações em componentes curriculares possivelmente estão relacionados com a falta de recursos escolares e por aspectos metodológicos. Então, a literatura científica, ela ratifica exatamente, né, os trechos, né, e os dados que eu mostrei anteriormente. Então, é nítido, é evidente, a necessidade de trabalhos na educação básica, né? A educação básica que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, com linguagens contemporâneas, fazendo com que o aluno possa adquirir vivências do meio globalizado. É esse meio globalizado em rede, né, em que as pessoas elas estão diariamente tendo informações de uma forma simultânea, né, estando cada vez mais conectadas por meio dos dispositivos digitais e tecnológicos. Bom, então, desde as primeiras civilizações, desde as
civilizações antigas, os indivíduos, né, utilizavam métodos que pudessem propagar a escrita através de objetos materiais, como, por exemplo, as cartas e o telégrafo elétrico, né? Então, desde as primeiras civilizações, que os indivíduos tentavam disseminar e repassar o conhecimento e a informação para que chegasse até um dado alvo. Então, na área da educação, né, é recorrente a utilização dos recursos digitais nos processos de ensino e aprendizado. Isso porque, na atualidade, né, pessoas de diferentes idades têm acesso a smartphones, a notebooks, computadores, tablets e, dentre outros, artifícios tecnológicos, e a educação ela tem que estar também acompanhando, né, os passos sociais. Haja visto que um dos objetivos da escola é preparar os alunos para as relações sociais e para o mercado de trabalho. E nós sabemos que o mercado de trabalho, na atualidade, né, está cada vez mais competitivo e também necessitando de profissionais com capacitações, né, tecnológicas de ordem laboral, né, de ordem ligada ao trabalho. Bom, então é importante que para o êxito, né, para um bom desempenho do processo de ensino e aprendizado, ocorra a ocorrência de elaboração de desafios, desafios esses sendo de forma interdisciplinar, onde a biologia, né, que é minha área, possa elencar conteúdos também da química, da física, né, relacionar esses conceitos para que o aluno ele entenda de uma forma macroscópica até chegar uma forma microscópica. E também essa elaboração de desafios é plausível que seja com base na vivência desses alunos, né, com base no cotidiano, da realidade em que eles estão devidamente inseridos. E o exercício problematizador. São esses exercícios problematizadores que reforçam o senso crítico e reflexivo dos alunos, né? Que os alunos eles possam atuar diretamente, né, no seu cotidiano, nas suas vivências, né, com base no que ele aprende na escola, né, aplicando, observando e utilizando, inclusive, o próprio método científico, para que ele se torne um investigador, para que o aluno também, né, se torne um pesquisador. E, por fim, o uso de ferramentas digitais, onde essas ferramentas digitais, né, fomentam, desencadeiam a interatividade, a dinamicidade e, principalmente, o entretenimento na sala de aula. Bom, então, pensando nisso tudo, com toda essa bagagem, né, durante os meus programas formativos, eu utilizei, né, o jogo Kahoot e o jogo Quizzes. São jogos gratuitos, embora apresentem funcionalidades, né, pagas, mas que, de uma maneira geral, têm acesso livre, onde o professor ele pode criar, desenvolver e executar, né, jogos virtuais com os alunos através de questões de múltiplas escolhas. Então, esses jogos, tanto Kahoot como Quizzes, permitem com que o professor e os alunos, né, possam jogar de uma forma simultânea, né, fortalecendo o processo de ensino e de aprendizado na educação através da tecnologia. Entretanto, a única diferença do Kahoot, do Quizzes para o Kahoot é porque o Quizzes ele permite com que o professor ele adicione imagens, ilustrações, além de desenvolver os slides que ele pode projetar durante a sua aula. Sabendo disso, ambos os jogos, no final de cada rodada com os alunos, nos garante um banco de dados, onde esse banco de dados tem o total de percentual de acertos e de erros que os alunos, né, cometeram durante o jogo. E geram também um status, né, de nível de participação dos alunos. Já o World Wall,
é uma plataforma que também é gratuita, só que o WordWall se diferencia do Kahoot e do Quizzes porque essa ferramenta apresenta inúmeros artifícios, inúmeros recursos que o professor pode atuar para construir os seus próprios jogos. Como vocês podem ver, existe a roda aleatória, o quiz, jogos por pares, palavra perdida, palavras cruzadas e o Maze Case, que na verdade é um jogo de labirinto. Os meninos, com os alunos da educação básica, da rede pública, numa aula de revisão de ecologia, onde eu coloquei a pergunta, né? Pergunta essa contextualizada, interdisciplinar, como vocês podem ver, até do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E abaixo, né, inserir as alternativas. Essas alternativas, elas ficavam presentes no labirinto e o aluno ele ia jogando, né, tentando desviar, né, dos desafios, como os monstrinhos que estão presentes aqui, até chegar na resposta correta, né, pelo labirinto, sendo um verdadeiro desafio de entretenimento, né, durante a aula. Por conseguinte, né, nós sabemos que essas intervenções elas ocorriam, né, antes da pandemia, de forma presencial, nas escolas públicas, e as escolas públicas brasileiras elas apresentam uma realidade, né, cercada de desafios. Então, digamos que se eu estou fomentando o uso da tecnologia na escola, e se por acaso faltasse a internet, o acesso à internet, aí, como professor, né, nós devemos se reinventar, instigar a criatividade e elaborar o nosso plano B. Então, desenvolvi, eu e minhas colegas, né, colaboradoras, pessoas de minha inteira estima, né, o jogo Fisiogênese, né, com assuntos relacionados à fisiologia humana e à genética. Jogo esse construído pela plataforma PowerPoint, né, ele foi construído, inclusive, com uma série de hiperlinks e de comandos computacionais para que a gente pudesse jogar com os alunos sem a presença da internet. Então, como vocês podem observar, né, a parte de genética e a parte de fisiologia humana. Então, aqui nós colocamos, né, uma pergunta, né, uma questão de múltipla escolha, e ao lado, né, como estou indicando aqui no laser, alguns recursos que os alunos poderiam recorrer caso não soubessem da resposta correta. Então, aqui, digamos que eles recorreram ao público. Aí a maioria disseram que era a alternativa D. Então, já direciona eles para chegar à afirmativa correta. Bom, além do Fisiogênese, nós também desenvolvemos o Plant Game, que é um jogo, né, de entretenimento de gabarito, onde os alunos têm a oportunidade de selecionar, né, cada pergunta, girar a roleta, utilizar um emojizinho, algum objeto para que eles possam, né, se identificar durante o jogo, tudo isso remetendo aos conceitos biológicos. Né? Então, aqui nós temos um exemplo das perguntas e também das respostas, e assim o jogo ele ia, né, sendo direcionado. Além dos jogos virtuais, né, eu também desenvolvi alguns websites, que são ferramentas digitais que também apresentam relevância na educação. Então, aqui nós temos a Cordelteca, né, que nós intitulamos de Biocordel, e nós desenvolvemos nessa plataforma na Escola Eliseu Viana, localizada no município de Mossoró, que era onde a gente também desempenhava atividades relacionadas aos programas formativos. Então, os alunos, eles passavam a produzir em diferentes turmas, temos aqui sétimo A, sétimo B, passavam a produzir os cordéis, né, também de uma forma física, escrita, e, por fim, eles, né, processavam isso através dos websites, através da disseminação daquela informação, né, presente na escola, no ambiente virtual. Então, como, por exemplo, está aqui a produção, né, dos cordéis,
todo o acervo, né, parte, na verdade, do acervo cordelístico produzido pelos alunos, tudo já utilizando a ferramenta tecnológica. Além da cordelteca virtual, eu também, né, junto com os meus colegas de pesquisa, desenvolvemos, né, construímos um web museu. Um web museu da Escola Eliseu Viana, com assuntos sobre biodiversidade da Caatinga, né, o nosso bioma, haja vista que moramos no Nordeste, e também do corpo humano. Então, aqui vocês podem observar partes do museu virtual sobre plantas da Caatinga, assuntos ligados a vertebrados, né, animais, as doenças mentais. Eles faziam entrevistas, faziam pesquisas com outros colegas sobre as principais doenças mentais que a escola apresentava e passavam a inserir a informação no site, né, no museu virtual, alimentação saudável, com práticas de exercício físico. Então, era toda essa construção de assuntos relevantes para a comunidade escolar, né, através da tecnologia. E aqui são as aplicações. Né? No ensino presencial, na figura 1, vocês podem perceber que foi a intervenção com o jogo Kahoot. Né? Os alunos eles estavam, né, agrupados para instigar socialização entre eles, né, o compartilhamento de ideias, e aqui eu projetava as questões e eles respondiam, né, pelo tablet, porque essa escola ela apresentava o laboratório de informática, mas se algumas escolas não apresentarem laboratório de informática, é recomendado que os alunos levem os celulares deles, os tablets, os recursos digitais que eles utilizam em casa, mas que não aplicam à educação. E na figura 2, né, a intervenção com o museu virtual, onde aqui a gente planejava com os alunos, né, discutindo, né, as principais pautas para serem inseridas no nosso website. Bom, então todos esses estudos, todas essas atividades que eram desenvolvidas no espaço escolar, a gente convertia, né, eu e minhas colaboradoras, em artigos científicos. Então, esse artigo Jogo Virtual como instrumento auxiliador da aprendizagem no ensino fundamental, na educação básica, foi um artigo que foi escrito por mim, por colaboradores, né, que foi submetido a um evento também nacional de educação. E nesse artigo, a gente pôde constatar que os jogos virtuais, né, os recursos tecnológicos, eles aumentavam, fortaleciam a participação dos alunos, como vocês podem observar aqui, né, 100% de participação, cooperação durante as aulas, acima de 90% de interesse, atenção e empenho. Então, são atitudes que são cruciais para uma boa construção, né, do ensino. Bom, e em seguida, né, eu desenvolvi aqui essa nuvem de palavras, né, fiz um refinamento das principais palavras referentes aos benefícios da tecnologia na educação, ligadas a artigos científicos. Então, vocês podem perceber a criatividade, o compartilhamento de ideias, raciocínio lógico, argumentação, capacidade discursiva, agilidade, curiosidade, motivação, observação de fenômenos, novas habilidades e competências, que é exatamente o que preza, né, a atual Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, eu fecho, né? Henrique, a gente agradece a sua apresentação, só que, infelizmente, a gente chega ao fim. Se você quiser deixar os seus contatos para a audiência poder tirar dúvida ou ver essa apresentação completa, fica à vontade, tá bom? Certo. Então, os problemas em suas diferentes... Eu concluo com essa frase de Saviani, né, em que os problemas, em suas diferentes complexidades, levam o professor a filosofar, tornando gradativamente um agente reflexivo de suas vivências humanas, que é exatamente intervindo para melhorar, né, a qualidade do ensino. Então, essas são minhas referências. Fico muito grato por participar
do Campus Party, né? Para mim foi um momento, né, enriquecedor, e meu e-mail, né, fica aberto para contatos, caso alguém tenha interesse em discutir sobre o assunto. Meu muito obrigado. Inovação. Transforma inovação em